Se alguém te dissesse que é plenamente possível, em pouco mais de 20 minutos de caminhada, sair da América e chegar à Ásia, ou melhor, se alguém te falasse que é possível em alguns minutos de caminhada, ou até mesmo a nado, sair dos Estados Unidos e chegar à Rússia, você acreditaria? Pois eu te digo que sim. Esses feitos são possíveis e mais. A partir das Ilhas Diomedes, você pode enxergar o amanhã, ou, dependendo do lado em que esteja, enxergar o ontem. Duvida? É sobre essas curiosidades que o vídeo de hoje vai falar, logo depois da vinheta. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e caso você goste do vídeo de hoje, já dá um like, pois estará ajudando em muito o nosso trabalho. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Ilhas Diomedes. Olhando para a parte superior de um globo terrestre, você vai encontrar um ponto em que apenas 3.800 metros separam a América e a Ásia. Isso mesmo, no Estreito de Bering, ficam duas pequenas e isoladas ilhas chamadas Ilhas Diomedes. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a Rússia. E mesmo com uma distância tão pequena, a diferença é de incríveis 21 horas, como veremos logo mais. As Ilhas Diomedes são formações rochosas localizadas no Estreito de Bering, entre o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Pacífico. Elas são parte de um arquipélago muito particular, formado por duas ilhas que constituem a ligação mais estreita entre a Ásia e a América, tornando vizinhas as grandes potências Rússia e Estados Unidos da América. As duas ilhas estão distantes a apenas 3,8 quilômetros uma da outra. A ocidental é chamada de Diomedes Maior e pertence à Rússia. A oriental, conhecida como Diomedes Menor, é posse dos Estados Unidos. A Diomedes Menor, ilha norte-americana, próxima ao Alasca, tem área de 7,3 km² e tem aproximadamente 120 habitantes. É o ponto mais a oeste dos Estados Unidos. Já a Diomedes Maior, ilha russa, possui uma área de 29 km² e o local é desabitado, como veremos mais adiante. É o ponto mais a leste da Rússia. As duas ilhas servem exatamente como limite entre a Federação Russa e os Estados Unidos da América. Durante a Guerra Fria, onde Rússia e Estados Unidos rivalizavam como as maiores potências militares e de influência global, este limite ficou conhecido como Cortina de Gelo, por analogia à Cortina de Ferro localizada na Europa, já que durante boa parte do ano, o percurso entre os dois pontos mais próximos entre as potências arquirrivais fica congelado e pode inclusive ser atravessado a pé. Além disso, é exatamente no meio das duas ilhas que passa a linha internacional de data, ou seja, mesmo que a distância entre as duas ilhas seja de apenas 3.800 metros, qualquer percurso entre elas gera uma diferença de 21 horas. Quando, na parte americana do arquipélago, são 11 horas da manhã de quarta-feira, por exemplo, na parte russa são 8 horas da quinta-feira. Para ilustrar melhor, enquanto a ilha russa comemora o Ano Novo, a ilha americana ainda precisa esperar mais 24 horas. Por causa disso, a Ilha Diomedes Maior, por vezes, é chamada de Ilha do Amanhã, e a Diomedes Menor é chamada de Ilha do Ontem, já que se olharmos da Ilha Menor, a norte-americana, para a Ilha Maior, estaremos literalmente olhando para o futuro, para o amanhã, e o contrário também é verdadeiro. Sobre essa curiosidade, o romancista italiano Umberto Eco escreveu o romance A Ilha do Dia Anterior. Já pensou você estar em uma quinta-feira por volta das 11 horas da noite, preparando-se para dormir e encarar mais uma sexta de trabalho extenuante? Aí você dá uma caminhada de alguns minutos, cruza de uma ilha para outra e de repente, sextou!
Você já está às 8 horas da noite de sexta-feira. Incrível, não? Pois é, além de mudar de país, quem atravessa de uma ilha para outra muda também de data. Registros históricos mostram que grupos indígenas usaram estas rotas congeladas para se moverem entre as duas ilhas, e provavelmente as duas ilhas serviram de passagem também para a chegada do homem asiático às Américas. Há milênios, as ilhas são habitadas por povos esquimós nativos, mas as ilhas foram divididas politicamente em 1867. Exatamente quando os Estados Unidos concluíram a compra do território do Alasca junto à Rússia, usando as ilhas para marcar a fronteira com o país siberiano. Com o final da Segunda Guerra Mundial e o iminente conflito político e ideológico que se avizinhava com os americanos, a Rússia esvaziou a sua ilha. Alguns dos habitantes foram para o continente, enquanto outros migraram para a parte americana, já que muitos eram parentes entre si, mantendo-se atualmente apenas uma presença militar russa. Do lado norte-americano, na Diomedes Menor, há milênios vivem nativos esquimós que atualmente encontram-se num povoado a oeste da ilha, em uma das poucas áreas habitáveis do local. O povoado conta com cerca de 150 habitantes e 30 edificações, contando com uma escola e um armazém. Uma das maiores dificuldades é a localização das ilhas, que as tornam quase inacessíveis, tanto que o transporte de pessoas, cargas e cartas é realizado por helicópteros desde que o tempo o permita. Lembra que eu comentei que seria possível fazer a travessia de uma ilha para outra em uma caminhada de alguns minutos? Pois é, devido ao longo período de inverno e às baixíssimas temperaturas árticas, é possível atravessar a pé o mar gelado entre as ilhas, pois os 3,8 quilômetros que a separam acabam congelados por um período, possibilitando tal feito. E você acha que ninguém se aventuraria a cruzar o mar gelado entre as ilhas a nado? Engana-se quem pensa assim, pois em 1987, durante a Guerra Fria, um evento emblemático levou as pequenas ilhas às manchetes do mundo inteiro. Num gesto de aproximação entre as superpotências que se esforçavam para estreitar os laços há tanto tempo separados, a nadadora americana de grandes distâncias, Lynne Cox, nadou os 3.800 metros que separam as Ilhas Irmãs, no quase congelado Mar Ártico, e conseguiu unir as ilhas no sentido Estados Unidos-Rússia, após anos de pedidos negados pelas autoridades soviéticas. Ela cruzou a então chamada Cortina de Gelo no Mar de Bering e foi saudada por Mikhail Gorbachev, presidente da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Ronald Reagan, presidente norte-americano. Há muitos anos existe um projeto de construção de uma ponte intercontinental que ligaria a Rússia aos Estados Unidos, o que permitiria o trânsito entre o Alasca e o Extremo Oriente Russo, passando pelas Ilhas Diomedes, em um percurso total de 85 quilômetros, que é a largura do Estreito de Bering. No entanto, dificuldades técnicas devido ao inverno rigorosíssimo na região impossibilitam o prosseguimento de qualquer projeto do gênero. Isso sem contar que para o projeto fazer sentido, seria necessária a construção de milhares de quilômetros de estradas, tanto no Alasca quanto na Sibéria, feito que seria muito custoso, visto que são áreas extremamente inóspitas, onde o frio daria poucos meses de trégua para a monumental obra. E você, se aventuraria a ir para um lugar tão longínquo, gelado e isolado? Então, comenta aí embaixo, dá a tua opinião sobre as Ilhas do Amanhã e do Ontem. Já havia ouvido falar deste singular arquipélago? Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like e compartilha com aquela pessoa mais aventureira que você conhece. É hora de carimbar o passaporte, pois a viagem de hoje chegou ao fim. Até a próxima, valeu!